sua casa, livro de Hebreus, capítulo de número 11. Glória a Jesus. Hebreus, capítulo de número 11, verso 32 ao verso 38. O tema é anestesiados por causa da fé. Glória a Jesus. Nós vamos estar lendo esse texto. Eu queria compartilhar uma palavra que veio ao meu coração para a sua vida nessa noite. Escute bem o que Deus tem para falar contigo. Hebreus 11, verso 32. E o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo e escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Essa palavra é muito tremenda e eu queria que você dissesse para você mesmo. A primeira coisa hoje que você vai dizer é: não só eu só que sofro. Não só sou eu que sofro. Porque às vezes a gente tem no meio da crise a triste tendência a crer que só a gente está passando por isso e a gente desespera no meio disso. E eu quero começar essa palavra dizendo para você que a fé tem um poder de nos anestesiar durante as circunstâncias. O que é anestesia, pessoal? Anestesia é a ausência de sensações. Quando alguém dá uma anestesia no corpo, quando um médico aplica uma anestesia num paciente, ele não quer que essa pessoa sinta dor, ela vai até sentir o tratamento, mas ela não vai sentir dor por aquilo. E quando Deus ele colocou esse tema no meu coração, veio justamente essa passagem. A Bíblia diz que há uma galeria no livro de Hebreus, onde homens que passaram por dias maus venceram e entraram para a história. E eu quero te perguntar hoje, será que você seria um herói da fé ou você seria uma ainda nos dias de hoje, aquilo que não é possível mais, porque foi terminado tudo aquilo que o Espírito Santo queria falar através desse livro. Mas se tivesse que escrever uma história, será que você entraria para a galeria da fé ou você ficaria como alguém que está sendo vítima das circunstâncias? E algo interessante me chamou a atenção. Eu estava ouvindo uma notícia e na notícia dizia assim que uma mulher no Brasil, existe um caso de uma mulher no Brasil que ela não sente dor de nada, ela nunca sentiu dor na vida. Ela tem uma doença chamada insensibilidade congênita. E ela não sente dor de barriga, ela nunca sentiu uma dor de dente, ela nunca sentiu dor nos ossos e até quando ela fraturou um tornozelo, nem assim ela sentiu dor, porque foi algo que foi colocado, né? Ela nasceu com essa doença e isso é prejudicial à nossa saúde. Talvez alguém pode estar ouvindo essa palavra e dizendo assim: ah, como eu queria viver uma vida toda sem sentir dor. Talvez você está me ouvindo aqui, você está com febre, com dor de cabeça, com alguma coisa. E essa mulher, ela nasceu sem isso, sem a possibilidade de sentir dor. Mas a gente entende, queridos, que tanto fisicamente quanto espiritualmente a dor ela é necessária para a vida do ser humano. A dor é um tipo de alerta. Quando nós sentimos dor, então algo está errado no nosso corpo e a gente consegue detectar facilmente aquilo que a gente precisa tratar. E é interessante porque quando eu penso no tema anestesiados por causa da fé, a gente então entende, primeira coisa, o que é fé. Eu queria que cada um de vocês pensasse aí, será que você realmente tem fé? Quais são os seus testemunhos de fé? O que você poderia olhar e dizer assim: eu tenho fé, Rayane, eu já passei por algo e eu exerci a minha fé e Deus fez algo sobrenatural na minha vida porque eu tive fé. A fé muitas vezes é vista como uma loucura, tem gente que não vai entender.
Tem gente que não vai entender o porquê que no meio de uma pandemia uns adoram e outros reclamam. Tem gente que não vai entender o porquê que no meio da pandemia alguns estão tão angustiados, com tanto pânico, que não têm a capacidade de crer em nada, apenas naquilo que realmente as notícias estão dizendo. Só que a fé, queridos, a fé não está num amuleto, a fé não está em uma imagem de escultura, a fé não está em um lugar, uma estrutura física, uma igreja. A fé está em uma pessoa e o nome dela é Jesus. A Bíblia diz no livro de Hebreus também, capítulo 12, verso 2, que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Autor é aquele que gera, é aquele que cria, e consumador porque ele é o que tem poder para completar as coisas. Então Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Possível. É mexer com aquilo que não tem mais jeito. Fé, eu costumo dizer que a fé é teimosa, ela não se conforma fácil. Já viu aquela pessoa teimosa que você está falando com ela e ela está teimando? Então, a fé é isso. A fé olha para aquilo que é impossível, a fé olha para aquilo que é natural e diz: não, eu vou conseguir chegar, eu vou conseguir vencer. Eu acho que ficou. Quando me ouve, vai dando um sinal aí se voltou. Oi, estão me ouvindo? Vai dando um sinal aí. Quem tá ouvindo? Algumas pessoas disseram que não estavam ouvindo. Oi, glória a Deus. Tá ouvindo direitinho agora? Amém. Amém? Amém, glória a Deus. Então, irmãos, a fé, ela é teimosa. A fé é crer em algo que parece que não vai dar, né? A fé é algo que não se conforma. Já viu aquela pessoa que não desiste fácil? A gente vive numa geração de pessoas que desistem fácil das coisas. Às vezes você tem uma possibilidade dizendo assim: se você for em tal empresa, 7 horas da manhã, você vai conseguir algo. Aí tem gente que chega lá, na primeira dificuldade no caminho já desiste. Ah, porque alguém me tratou mal. Ah, porque a pessoa disse que não sabia se eu ia conseguir. E a pessoa volta. E a pessoa olha para trás. E a pessoa deixa de adquirir aquilo. Por quê? Porque desistiu fácil. Eu quero te dizer hoje, não desista fácil das coisas. Pode ser um sonho que você tem, pode ser a sua família. Tem coisas que é necessário que a gente persevere, que é necessário que a gente espere no Senhor. E Deus falou comigo sobre 2 personagens em especial: a vida de um pai e a vida de uma mãe. Duas pessoas que tiveram que ter uma fé no extremo. Por isso que o tema hoje é anestesiados por causa da fé. Imagine, eu quero que você que é mãe, você que é pai agora, entre comigo e viaje comigo na história. A Bíblia conta a história de uma mulher que não podia gerar filhos. E de repente ela recebe a visita de um profeta em sua casa e ela cuida desse homem sem interesse. Está lá no livro de 2 Reis. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela faz tão bem ao profeta que o profeta olha para ela e diz assim: o que eu posso fazer por você? Você, daqui a 1 ano, você vai ter um filho. E a Bíblia vai dizer que ela, eu imagino que tenha estado tão cansada de acreditar tanto naquele milagre e aquilo não chegar, que ela diz assim: não mintas a tua serva. É como se ela dissesse: isso não é possível, eu já sonhei demais e não aconteceu. E a Bíblia vai dizer que da maneira como o profeta fala, ela vai adquirir isso. Ela vai ter esse bebê. Imagine o sonho de toda mãe, imagine alguém que é estéril agora ter um bebê. E a Bíblia diz que aquela criança vai crescer, em um determinado tempo ela vai para o campo trabalhar com o seu pai.
E naquele dia, ela tem uma dor de cabeça e os empregados trazem a criança para dentro da casa. Agora ele já deveria ter idade de adolescente. E quando ele chega em casa, ele morre. E a Bíblia chega a dizer que ele morre e a mãe dele coloca ele nos seus joelhos. Imagine, eu quero que você entre comigo agora. O que você faria nessa situação? Você que é mãe, será que você se conformaria fácil? Você ligaria para o SAF? Você ligaria para um parente? O que você faria nessa hora? Porque a Bíblia diz que aquela mulher ela foi anestesiada. Ela leva a criança para o quarto do profeta, coloca o menino em cima da cama. E a Bíblia diz que ela fecha a porta do quarto e ela vai em busca do homem de Deus, crendo que Deus era poderoso para restituir a vida do seu filho. Eu quero imaginar, queridos, que frieza é essa, que insensibilidade na mente de muitos, que loucura é essa de ter alguém morto dentro de casa e correr ao encontro de uma possível solução. Talvez você tenha coisas mortas dentro da sua casa hoje. Talvez você esteja com sonhos mortos. Talvez você esteja com problemas que parece que está tudo morto. Mas eu quero te dizer, faça como a sunamita. A Bíblia diz que ela sai 50 quilômetros de jumento andando até o monte onde estava o profeta. E quando ela chega lá, antes de sair de casa, o seu marido pergunta para ela: por que você vai procurar ele hoje? Hoje não é lua nova, hoje não é sábado. Uma coisa eu aprendo, tem coisas na nossa vida que não é necessário a gente desesperar outros. A fé é algo individual. A mulher ela não compartilha nem com o marido o que está acontecendo. Imagino que talvez se ela chegasse e dissesse: nosso filho morreu, ele desesperaria, ele ia querer chamar logo as carpideiras, as pessoas do velório, para tentar enterrar essa criança. Mas a mulher, ela crê num grau tão profundo que ela diz para o esposo: vai tudo bem. E quando ela parte de jumento até o monte de Deus, que ela chega diante do profeta, ela vai dar uma ordem ao profeta e vai dizer: eu não te pedi filho, e agora o meu filho está morto. E a Bíblia diz que o profeta vai retornar com a mulher na sua casa. E eu conto o final da história, mas agora eu vou passar para um pai. Deus chama Abraão e diz: Abraão, tu me amas, então oferece o teu único filho em sacrifício para mim. E a Bíblia diz que Abraão também sai, como a sunamita saiu da sua casa. Ele sai da sua casa e caminho de 3 dias ao monte de Deus, o Monte Moriá. E ele leva 2 empregados com ele e o seu filho. E eu imagino o coração de Abraão. Queridos, qualquer pessoa que olhasse essa palavra iria dizer: que loucura um pai sacrificar o seu filho. Que fé é essa? Que extremismo é esse? Eu não sei se você teria essa coragem de, por amor a Jesus, fazer algo que ele te pediu. E antes que você pergunte como um Deus de amor e tão poderoso pode pedir algo tão violento, tão extremo, a Bíblia diz que ele parte para o monte de Deus e quando está no caminho, ele dá uma ordem aos empregados e diz: fiquem aqui, porque eu e o moço iremos ali e nós voltaremos. A Bíblia diz, queridos, em Hebreus, que Abraão tinha uma fé tão profunda que ele acreditava que era possível, mesmo se Isaac morresse, Deus era poderoso para fazer ressuscitar Isaac dentre os mortos. E a Bíblia diz que ele sobe o Moriá e quando ele está lá dentro, que ele levanta o cutelo, que o filho está no altar do sacrifício, o filho vai perguntar ao seu pai: pai, eu estou vendo aqui o cutelo, estou vendo a lenha e cadê o cordeiro? Aí Abraão lança uma palavra de fé e diz: Deus proverá. E eu quero lançar essa palavra sobre você. Deus proverá sobre a tua vida. Deus proverá no meio da crise. Deus proverá em meio à pandemia. Deus proverá coisas grandes. Talvez você está num mato sem cachorro, como o povo diz, num beco sem saída, você olha dos 4 cantos e não vê solução. E a Bíblia diz que Abraão, na hora que levanta o cutelo, Deus faz um cordeiro aparecer. E a Bíblia diz que o anjo aparece e diz: Abraão, não faça mal ao teu filho. Eu sei, agora eu sei que tu temes a mim. E a Bíblia vai dizer que quando o cordeiro aparece, então o cordeiro que vai para o sacrifício, e desce Abraão e Isaac vitoriosos daquele monte. A Bíblia diz, queridos, que quando voltando para casa,
quando eles vão retornando para casa. Eu imagino um Abraão que parte anestesiado com um problema, mas um Abraão que volta anestesiado por causa do milagre que só ele pôde contar. Eu não sei se você tem fé para receber essa palavra, mas eu quero profetizar que da mesma maneira como situações só aconteceram com você, eu quero profetizar que você também terá histórias que só você irá contar. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. A Bíblia diz que quando o profeta Eliseu chega na casa da mãe que perde o filho, da primeira história que eu contei, ele sobe num quarto, ele deita em cima do cadáver que estava morto, e a Bíblia diz que o menino começa a aquecer, e Deus começa a dar sinais. Deus começa a dar sinais. Eu quero te dizer uma coisa, será que alguém pode simular um espirro? Por mais que você tente, você vai conseguir por um momento, mas se você tiver que fazer isso repetidas vezes, alguém vai perceber que isso está fantasioso, que não é algo natural. Porque espirro é algo que vem de nós. A gente não promove, a gente não programa espirro, né? E olha o que Deus faz. Deus, ele é tão perfeito que a prova de vida que Deus traz para que um menino apareça é que a Bíblia vai dizer que o menino espirra 7 vezes. Nada na Bíblia está por acaso, queridos. Imagine Deus dizendo assim: eu estou provando, eu estou dando sinais de que vale a pena acreditar. Eu estou dando sinais da mesma maneira como aquele menino espirrou. Eu quero profetizar isso, que Deus dê sinais por esses dias que ele é na tua casa, que ele é na tua vida, que ele é na tua história. Receba uma palavra. Talvez você está anestesiado pelo medo, anestesiado pela dúvida, anestesiado pela escassez, anestesiado pelos boletos que não sabe mais como pagar, anestesiado, mas eu quero te dizer, não ceda, não retroceda, não olha para trás. O Deus que faz espirros aparecer, o Deus que faz cordeiros aparecerem no meio do monte escuro escondido, esse é o mesmo Deus que cuida da tua vida, é o mesmo Deus que cuida de você, Link, é o mesmo Deus que cuida dos teus negócios, é o mesmo Deus, Cássia, da tua vida, é o mesmo Deus, Jeane, que cuida da tua história, Nilde, é o mesmo Deus, esse é o mesmo Deus, Isaac, que faz o que ninguém pode fazer. Pingo, é o mesmo Deus, o Deus que ora, o Deus que restaura, o Deus que atende o nosso clamor. E Deus me fez lembrar ontem, eu queria compartilhar aqui, queridos, antes de finalizar essa palavra e Isaac voltar para adorar o Senhor. Nós passamos um momento difícil aqui na nossa família uma vez, onde a minha sobrinha, ela teve uma infecção e ela foi para o hospital, chegou da praia, não estava bem. E quando ela teve essa infecção, a mãe dela ficou triste, desesperada, porque ela teve que ser internada, minha sobrinha teve que ser internada, era muito novinha. E eu lembro que as notícias sempre iam chegando, dizendo que a sonda estava escura, eu cheguei aí no hospital para vê-la, e o Senhor me fazia lembrar dessa história e pediu que eu compartilhasse isso com vocês. Porque talvez tenha alguém na sua casa hoje que está à espera de um milagre. E eu quero te dizer que Deus é Deus que faz milagres ainda na terra. Deus é Deus que ainda cura câncer. Deus é Deus que ainda abre porta onde não existe. Deus é Deus ainda que providencia o que ninguém pode ver. E eu quero te dizer da mesma maneira como um dia minha irmã chegou em casa, o pai da minha sobrinha desesperado pediu oração e eu estava indo para um culto no lar. E quando eu estava partindo no caminho do culto no lar, eu ia ministrar para uma família, e eu levantei os meus olhos para o céu e eu olhei aquele céu fechado, só com algumas estrelas. E eu disse: Deus, eu elevo os meus olhos para os montes, eu me pergunto como salmista, de onde pode vir um socorro? E eu criei que o Senhor estava fazendo um milagre naqueles dias. E nós começamos a orar, irmãos, e nós íamos passar uma madrugada de oração na igreja, e exatamente meia-noite foi o momento que eu dobrei os joelhos para orar, e eu comecei a falar com Deus, e comecei a chorar, e disse: Deus, visita minha sobrinha dentro do Novais, eu creio no Deus que pode visitar ela agora. E depois nós ouvimos e minha irmã pôde testemunhar. Minha sobrinha estava com um líquido escuro soltando sobre o seu corpo e Deus fez um milagre. Minha irmã disse para mim que a sonda começou a clarear e os médicos diziam que não sabiam mais ou menos o dia que ia liberar minha sobrinha. Isso foi sexta para sábado. Segunda, ela estava em casa correndo e saudável para a glória de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: não desista fácil,
não se conforme. Tem gente que perde o emprego e acha que o caminho é a depressão, que o caminho é se trancar num quarto escuro. Não, queridos, Deus pode abrir uma porta melhor. Talvez você perdeu algo na sua vida, você perdeu um emprego, Deus está falando com você, eu posso te dar algo melhor, eu posso fazer além na sua vida. Eu quero profetizar no final dessa live, que você talvez até aqui tenha sido anestesiado por conta do coronavírus, mas você hoje passará a ser anestesiado pela fé. As notícias não vão mais te abalar. Os dias maus, os mensageiros que vêm com palavras negativas dizendo que você não vai conseguir, você não vai chegar a lugar nenhum, que sejam repreendidos nessa hora, que sejam neutralizados, que você possa confiar no Senhor como Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, e que você possa receber, queridos. Eu quero te dizer uma coisa, o Deus que tem poder para fazer coisas grandes acontecerem, é o mesmo Deus que está liberando uma palavra sobre você. Você pode ter começado o início dessa crise anestesiado por conta das dores, dos problemas, o medo de morrer, o medo de alguém ser contaminado, mas eu quero profetizar que você vai ficar anestesiado com as respostas que Deus vai te dar. Já viu quando uma criança ganha um presente que ela não esperava, a felicidade que ela fica? Você já contou algum testemunho na sua vida de algo que você queria muito e do nada aconteceu? Eu quero profetizar isso por esses dias. Que você seja anestesiado com as respostas que Deus vai trazer. Que você viva milagres que ninguém nunca viveu. Que você entre para a galeria da fé. Porque eu quero te dizer uma coisa. Esses irmãos que passaram o que passaram, sofreram o que sofreram. Mas a Bíblia diz assim, ó, homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não é digno de receber pessoas que têm fé. Pela fé, mortos já ressuscitaram. Por causa da fé, pessoas são curadas. Quero te dizer algo aqui. Não é um copo de água que salva alguém ou que cura alguém. Não é um pouco de óleo na cabeça que cura ou que salva alguém. Mas a fé. Se você crê no nome de Jesus que tem poder, se você crê nessa noite, talvez você esteja aí doente, eu quero profetizar isso, coloca a mão no lugar da tua enfermidade e diga assim, eu creio em nome de Jesus que eu serei curada, eu creio em nome de Jesus, chega na tua loja, chega no teu comércio, bota a mão lá e diga, Deus envia clientes, faz um milagre na minha vida, saia de casa, você talvez é um profissional da saúde, saia de casa dizendo, hoje meu dia será uma bênção, eu vou para casa e vai ser menos um dia de pandemia. Talvez alguém está olhando e dizendo assim, não interessa, muitos estão orando e os casos em Itabuna só sobem. Eu quero te dizer uma coisa, Deus tem feito pessoas serem curadas em meio a isso. Deus tem restaurado famílias, Deus tem salvado almas, Deus tem feito coisas grandes. Eu quero te dizer, não seja anestesiado pelo medo. Não fique desesperado, não pense em tirar sua vida. Quantas pessoas desesperadas pensando em se matar? Queridos, a morte não é solução. A morte não é solução. Logo, logo, essa crise vai passar e a gente vai ter muita história boa para contar. Um dia eu estarei contando para os filhos, para os netos e você também, que nós sobrevivemos à crise do coronavírus, à crise do Covid-19 e nós contaremos a história, como a vida de Jó, que a Bíblia diz que depois destes dias, daqueles dias, depois daquilo, Jó ainda viveu 140 anos. Será que você tem fé para crer nisso? Que o coronavírus não vai atingir a sua casa, não vai atingir a sua família, não vai atingir os seus. Uma coisa eu quero te dizer, geralmente as pessoas que têm mais medo são aquelas que mais atraem aquilo que elas não querem receber. Confia. Fé muitas vezes é loucura, é olhar para aquilo que não é possível e você confiar que ele faz. Eu não sei você, mas eu já tive vários testemunhos na minha vida de Deus abrir portas, de salários que estavam há muito tempo travados e do nada pessoas depositarem o valor na minha conta, do nada eu precisar de algo e Deus trazer alguém na minha porta para fazer. Eu não sei o que você precisa hoje, eu quero te dizer que Deus ele cuida de você, mas é hora de você ativar a sua fé. Receba essa palavra no seu coração, eu quero